Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo certinho por aí. Vamos lá para mais uma videoaula. Dessa vez a gente vai conversar um pouquinho a respeito dos poemas escolhidos do Gregório de Matos, né? Estamos falando aqui hoje de uma obra literária de leitura obrigatória do vestibular da FUVEST, mas é fundamental a gente estudar a obra do Gregório de Matos. Ele é um dos mais importantes, dos mais significativos poetas da literatura brasileira. O Gregório vai ser o primeiro grande poeta de expressão mesmo, que é brasileiro de fato, né? Antes do século XVII, que é o momento em que ele escrevia, né? O Gregório de Matos é um poeta baiano. Antes do século XVII, a gente tinha a maior parte das produções literárias feitas por portugueses em terras brasileiras, muito ligados àquele contexto da literatura jesuítica, da literatura de informação, da literatura de viagem, né? Porque a gente estava vivendo ali um processo de colonização. No século XVII ainda estamos, mas já bastante avançado, né? Então, o Gregório ele vai ser o primeiro grande poeta nascido no Brasil que escreve no e sobre o Brasil para brasileiros. Então, ele é um marco mesmo, é uma figura fundamental, muito importante na nossa literatura. Ele não é o primeiro, efetivamente, mas ele é um dos primeiros com essa expressão que ele tem até hoje, tá? E, de fato, era um grande poeta. A poesia do Gregório, o suprassumo da poesia dele está nas sátiras, então ele vai ser muito crítico, muito ácido, né? Então a gente tem umas coisas bem bacanas para falar a respeito do Gregório de Matos hoje. E para não perder, né, o fio da meada, para lembrar aí das nossas últimas discussões, quando falamos da obra do Sermão da Quarta-feira de Cinzas do Padre Antônio Vieira, a gente reviu, né, o contexto da literatura barroca. E o Gregório de Matos faz parte exatamente desse mesmo contexto. Então, vamos só resgatar um pouquinho esse contexto histórico e esse movimento literário para ficar um pouquinho mais claro para vocês, ok? A gente está falando aqui de século XVII, sobretudo a segunda metade do século XVII, em que a gente vê uma espécie de decadência econômica em Portugal. E aí, então, o sistema escravocrata não conseguia mais sustentar a economia da metrópole. Muitos portugueses vieram de Portugal para o Brasil para tentar fazer a vida aqui, né? A gente, como ainda éramos uma colônia de Portugal, por que essa relação de metrópole? Por que chamar Portugal de metrópole? Porque a gente era uma colônia deles, era um pedaço do território português fora da Europa. Então, a gente recebia uma série de restrições comerciais, né? Para que a metrópole pudesse lucrar em cima da exploração comercial do Brasil. Isso vai gerar uma certa crise econômica, né? E essa crise econômica vai meio que fomentar uma desigualdade social. Vai surgir aqui no Brasil uma camada social que é de uma burguesia muito rica, composta principalmente de imigrantes vindos de Portugal, e eles basicamente dominavam e comandavam o comércio aqui na colônia. Então a gente vai ver uma desigualdade social muito grande aparecendo aqui, e principalmente os brasileiros, porque afinal de contas a gente tinha no século XVII uma população brasileira, né, já resultado do processo de miscigenação entre os europeus que chegaram aqui, ocuparam esse espaço, dominaram este lugar, né, e acabaram, com bastante violência, inclusive, povoando com base nessa miscigenação. Então, a gente já tinha um povo miscigenado brasileiro, miscigenado de europeu com indígena, miscigenado de europeu com negro e, enfim, por aí vai, né? Então, a gente já tinha essa população brasileira, que vai ser um tanto quanto hostil com esses imigrantes que saem da metrópole e vêm ocupar o espaço comercial aqui no Brasil. Então, era um momento de bastante tensão, né? Tensão política, tensão econômica. A gente vivia aqui também o ciclo do açúcar, então, por isso que o Nordeste, a Bahia, sobretudo, está em foco, né, nesse momento. Há muitos engenhos de açúcar na Bahia, nessa altura, e isso vai aparecer também na literatura do Gregório de Matos. Bom, esse é o contexto histórico, né? E aí, como é que a gente chega no contexto estético, no contexto literário? Não podemos nunca esquecer que quando a gente está falando de literatura barroca, eu preciso me lembrar do evento da Contra-Reforma, do período da Contra-Reforma. Né? A literatura barroca, ela se manifesta durante o período da Contra-Reforma Católica, só para a gente não esquecer.
A Contra-Reforma Católica é uma reação da Igreja Católica à Reforma Protestante que aconteceu na Alemanha no século XVI e que fez com que a Igreja Católica perdesse força, né? A Igreja como um poder político, ela é afetada pela Reforma Protestante. Então, ela vai reagir a isso com algumas medidas que vão ser chamadas de Contra-Reforma. Dentre essas medidas, a gente tem a criação do Tribunal da Santa Inquisição, por exemplo, para perseguir os hereges. A gente já comentou sobre isso em aulas anteriores e viu que a Igreja tinha uma postura muito de doutrinação pelo medo, né? E medo do que essas pessoas tinham, se elas eram tão religiosas, não é? A Igreja não deveria acolhê-las? Sim, elas tinham medo justamente daquilo que a Igreja dizia que poderia ser a vida eterna dos hereges e dos pecadores, ir para o inferno, né? Então, essa dinâmica aí de moralização cristã, ela vai se consolidando e no século XVII ela está bastante forte, né? Outra coisa também que a Igreja Católica fez, além de criar o Index, por exemplo, que era uma lista de livros proibidos, né? Em Portugal, particularmente, a gente vai ver a criação da Companhia de Jesus, que vai ser aquela ordem de padres, que vão ser os padres jesuítas, responsáveis pela medida contra-reformista de expansão da fé católica. Eles vão levar a fé católica para além das fronteiras europeias. Então, eles vão para as colônias, né, para catequizar e doutrinar religiosamente os nativos daquele lugar, para salvar aquelas pobres almas, né? E por favor, entendam, eu estou sendo irônica quando digo isso, tá bem? Bom, e aí então, pensando nesse contexto de contra-reforma, tudo que diz respeito à igreja, à religião, às crenças, vai influenciar muito a produção estética do barroco. A gente vai ver que o homem barroco está sempre dividido entre dualidades. O homem barroco é atormentado pela culpa, né? Lembram disso? Atormentado pela culpa. Depois de um período de antropocentrismo, no Renascimento, a gente vê que o homem barroco, o homem, ele toma consciência de que a vida é efêmera, de que ela acaba, né? E se ela acaba, eu preciso aproveitar. Mas quando eu aproveito a vida, isso implica em pecado, né? E se eu pequei, eu não vou para o céu. Então eu preciso me penitenciar para me redimir. É esse ciclo de culpa barroca, não é? Perceber a efemeridade da vida, aproveitar a vida porque ela acaba, isso implica em pecado, o pecado resulta em penitência para chegar à redenção. Mas aí eu percebo novamente, eu tenho consciência de que a vida é efêmera, eu volto a pecar para aproveitá-la, e volto a me sentir culpado, e volto a me penitenciar para me redimir, e fico nesse ciclo constante. O homem barroco é atormentado pela culpa por isso, porque de um lado ele sabe que a vida acaba, ela é efêmera, não é? Já vem daquele preceito latino renascentista do carpe diem, aproveite o dia, carpe vita, aproveite a vida. Por quê? Porque ela acaba, não é? Então ele vem desse pensamento, mas ele sabe que aproveitar a vida implica em cair em tentações, e isso vai fazer com que eu vá para o inferno. Então esse tormento da culpa está presente no homem barroco o tempo todo. E aí a gente vai ver isso nas imensas dualidades que a gente tem. E, obviamente, isso é uma influência do contexto contra-reformista religioso, principalmente. A gente vai ver uma série de manifestações. Então, por isso que eu digo para vocês sempre, e volto a repetir, que o barroco é o movimento dos contrastes, ok? Essas dualidades. O certo e o errado, o bem e o mal, Deus e o diabo, o céu e o inferno, e por aí vai, ok? Bom, além de ser o movimento dos contrastes, o barroco também é o movimento dos excessos, ok? Quando a gente pensa no barroco como o movimento dos excessos, a gente vai lembrar, né, das outras manifestações artísticas, que são principalmente as manifestações arquitetônicas. Repara nessa imagem que a gente tem aqui, ó, essa imagem de uma igreja barroca por dentro. Lembra que nós já falamos sobre isso? Ela é cheia de minúcias, ela é cheia de detalhes, ela é pura ostentação. A gente vai ter muitos quadros, muitas esculturas, muito rebuscamento, que é o rococó, né, arquitetônico. A gente vai ter o ouro recobrindo toda essa ornamentação. Então é esse excesso, esse exagero, tudo isso para mostrar, obviamente, o poderio da igreja, né? O fiel que entra numa igreja como essa, ele se sente basicamente oprimido pelo poder dela. E aí, de novo, tá? Vou sempre mencionar isso. Quando eu estou falando desse tipo de postura, eu estou falando da Igreja Católica como uma instituição,
não como uma crença ou uma religião, tá bem? Que fique claro. Então, essa questão do movimento dos excessos vai aparecer para a gente através das figuras de linguagem. Vocês se lembram de uma figura de linguagem que é muito importante e que representa o exagero, né? É a hipérbole. Lembram dela? A hipérbole vai ser aquela figura em que a gente exagera para dizer as coisas. Então, a hipérbole vai representar na linguagem, na literatura, essa representação dos excessos. O excesso de dor, o excesso de sofrimento, o excesso de rebuscamento. Isso vai aparecer para a gente também aí na literatura, ok? Isso é bom de lembrar. Bom, e por fim, os preceitos estéticos mais do que fundamentais, que são o cultismo e o conceptismo. A gente falou bastante deles quando trabalhou com a literatura do Padre Antônio Vieira, né? Vocês se lembram que, então, o cultismo é o jogo de palavras e o conceptismo é o jogo de ideias, ok? Para vocês não se esquecerem, isso é bem importante mesmo. E na poesia vocês vão ver também bastante esse jogo de palavras e jogo de ideias aparecendo, ok? Antes da gente seguir, queria chamar a atenção de vocês para essa imagem. É uma escultura barroca, né? É uma escultura barroca de um grande escultor barroco brasileiro, que é o Aleijadinho. O Aleijadinho, ele não era baiano como o Gregório de Matos, né? A maior parte da produção do Aleijadinho está em Minas Gerais. Mas reparem como essa escultura representa para a gente a ideia do barroco. Não só porque é a figura de Cristo penitenciado, né? Nessa penitência de carregar a cruz, de livração dos pecados, de redenção, nessa ideia de que a gente tem o Cordeiro de Deus sendo sacrificado para salvar, para limpar os pecados do mundo. A temática é extremamente barroca. É sempre o Deus sofrendo, não em outra condição, né? Agora, mais do que isso, reparem na forma humana de Jesus, no rosto principalmente. É um rosto de dor, é um rosto de penitência. A obra barroca, principalmente a visual, né, na escultura, na arquitetura e na pintura, as figuras humanas elas estão sempre com essa sensação de dor, curvadas, né? Sempre entregues, subjugadas. Por quê? Porque o homem barroco está em constante sofrimento, está em constante penitência. Isso também é importante que vocês tenham em mente, ok? Bom, lembrado o movimento, né? Lembrando o contexto, a gente vai retomar agora um pouquinho que vocês já devem ter estudado em algum momento, né? Já devem conhecer sobre o escritor Gregório de Matos. Porque o Gregório é uma figura fundamental nos estudos de literatura. Vocês devem ter trabalhado com a obra do Gregório de Matos, talvez lá no seu primeiro ano do ensino médio, ou se não trabalhou, também não tem problema nenhum. A gente vai dar uma olhada nisso agora. Okay? O Gregório de Matos, ele era de uma origem bastante burguesa, né? Ele era filho de um senhor de engenho, ele teve bastante estudo, era formado em direito, então ele tinha uma situação social bastante elevada, né? Inclusive, antes de se tornar escritor, ele ocupou diversos cargos de poder. Trabalhou em algumas instâncias governamentais ali na Bahia, de novo, né? Ele era baiano e tinha uma idolatria pela Bahia. Para o Gregório de Matos era muito importante a Bahia como ele olhava para a Bahia como se ela fosse uma espécie de microcosmo para o próprio Brasil, sabe? Para a própria nação. Então, a Bahia, ela era muito importante. Anotem isso, por favor, tá? Ela tem uma importância imprescindível na literatura do Gregório de Matos. Bom, o que ele vai fazer, né? Ele vai, ali, em certa altura da vida, se desligar de tudo isso, se desligar da família, se desligar dos cargos de poder, do dinheiro, de tudo, e vai viver à margem da sociedade. Ele vai viver de fazer poesia de forma itinerante. Ele se torna um ermitão. Ele vai ficar andando pelo recôncavo baiano, né? Percorrendo ali o recôncavo baiano, e vai viver de fazer poesia. Então, ele fazia poesias por encomenda e ele fazia também as poesias que ele oferecia, né? E aí, das temáticas as mais diversas, tá? Já vou falar sobre isso já já.
Ele frequentava as festas da burguesia, por exemplo, ele fazia poemas de encomenda para ser dado de presente em determinadas ocasiões. Por exemplo, nascia o filho de alguém, aí de um nobre qualquer, de um governador, por exemplo. E aí, então, algum outro nobre, que era muito amigo desse governador, vai encomendar um poema para dar de presente para essa criança, percebe? Era esse tipo de trabalho que o Gregório passou a fazer. Então, ele abriu mão de tudo e foi viver de literatura. E aí tem uma série de questões a respeito disso, porque eu disse para vocês que ele faz poesia de todos os tipos. Faz poesia por encomenda, faz poesia religiosa, e ele era muito talentoso. Ele era um poeta excepcional, como nunca visto, né? E aí o que vai acontecer? Ele vai se sentir livre para falar mal também, para criticar a sociedade, né? E ele critica demais a hipocrisia dessa sociedade. Ele condena a postura social, condena a desigualdade, condena o excesso, a usura, né? O excesso das taxações, a coroa portuguesa extorquindo o Brasil, basicamente, tirando tudo que a gente tinha de mais precioso, para tentar equilibrar a crise econômica lá. Só que olha como interessante, a figura do próprio Gregório já é uma figura barroca, porque ele já está dividido, né? Ao mesmo tempo que ele critica essa sociedade burguesa hipócrita, tenebrosa, ele depende dela, porque são esses nobres que pagam o trabalho de poesia que ele faz. É do favor desses nobres que ele vive. Então ele já está dividido, né? Ele já está numa situação de dualidade. Embora ele deteste essa sociedade, ele depende dela, né? Então, para vocês sentirem já esse clima esse clima bem barroco mesmo da produção literária do Gregório de Matos, tá? Bom, de todos os tipos de poema que o Gregório já escreveu, o suprassumo da obra dele é a poesia satírica. São os poemas em que ele vai fazer muitas críticas sociais. Ele vai criticar a corrupção do governo, ele vai criticar a hipocrisia da sociedade através de poesia erótica. Então, ele vai trabalhar a hipocrisia de outras formas. Ele vai trabalhar muito com essa questão da sátira. E quando a gente está falando de sátira na literatura, é a crítica pesada, né? Ele vai falar mal da igreja, ele vai falar mal dos padres, ele vai falar mal do clero, ele vai falar mal da nobreza, ele vai falar mal dos pobres, ele vai falar mal dos negros, ele vai falar mal de todo mundo, né? Inclusive, a leitura que você, vestibulando, precisa ter dessa obra é uma leitura extremamente crítica, tá bom? Você precisa ser bem consciente do contexto histórico e do reflexo que isso vai ter para a literatura dele. E por conta dessa voz crítica e dessa postura extremamente ácida, ele vai receber uma alcunha, né? Ele vai receber um apelido e ele vai ficar conhecido para além dos séculos como Boca do Inferno. Agora imaginem vocês como deve ser em um contexto de contra-reforma em que a igreja tem aquela força toda, você ser associado ao inferno, né? Ser chamado de Boca do Inferno. Então ele vai ser extremamente perseguido, vai ser julgado, existem muitos autos inquisitoriais contra ele, vai ser preso muitas vezes e, como punição, né? Ele vai ser deportado para Angola. Vai viver um tempo em Angola e retorna ao Brasil muito próximo do final da vida já. Ele retorna ao Brasil e morre, acho que um ano ou pouco mais de um ano depois. E tem uma coisa interessante também. Depois que ele passa esse período em Angola, da deportação, né? Quando ele volta do degredo, a Inquisição deixa muito claro que ele não deve voltar para a Bahia. E aí ele vai viver em Pernambuco, se eu não estou enganada. E isso é muito significativo, porque eu disse para vocês agora há pouco, né? Ele tinha um apego à Bahia muito grande. A Bahia era a sua própria nação. E aí ele é proibido de voltar para o lugar que ele tanto amava e tem que morrer também longe dali, né? Isso tudo é bastante significativo. Bom, espero que esteja tudo certo até aqui, que vocês estejam aí comigo ainda, tá? Essa aula é uma aula, de fato, bastante longa. Então, a gente vai fazer ela dividida em duas partes, tá? Então, um pouquinho essa semana, um pouquinho semana que vem. E só para a gente ir caminhando aqui para as conclusões, ainda falta um pouquinho, tá? Mas para a gente ir caminhando para as conclusões desse primeiro momento, eu não sei se vocês se lembram, mas no nosso primeiro encontro eu disse a vocês que havia uma coisa muito, muito significativa sobre este livro dentro da lista da FUVEST. Eu falei que não era qualquer
edição aceita, né? São poemas escolhidos de Gregório de Matos, mas poemas escolhidos por quem? Escritos pelo Gregório, mas escolhidos por quem, né? E é aí que está a grande questão. São os poemas escolhidos e organizados por esse professor da USP chamado José Miguel Wisnik. Esse professor, ele vai fazer uma seleção e uma categorização dos poemas do Gregório. E a gente tem que olhar para essa questão exatamente dessa forma, tá? Porque é assim que a FUVEST, na sua prova, vai direcionar as questões, pensando nessa obra, nessa classificação, nessa categorização e na leitura que o Wisnik vai fazer. Então, bom, só para a gente começar, eu trouxe aqui para vocês verem um trechinho do prefácio do Wisnik para essa edição que a FUVEST selecionou. Então, ele diz assim, né? A gente já comentou isso agora há pouco, ó. O poema satírico de Gregório de Matos é marcado por essa briga entre uma sociedade normal, que é a do homem bem-nascido, e a outra, absurda, que é composta por pessoas oportunistas, mas que estão instaurados no poder. Porém, no caso do Gregório de Matos, a sociedade absurda é real, pois é a Bahia onde ele vive. E a sociedade considerada normal, que é a dos homens bem-nascidos e cultos, é absurda perante a realidade baiana. Olha essa dualidade, né? A sociedade absurda e a sociedade real. Normal, desculpa. A sociedade normal, que seria dos homens bem-nascidos, e a sociedade absurda, das pessoas oportunistas. Mas o Gregório vê as pessoas bem-nascidas como oportunistas. Então, para ele, a sociedade absurda é a sociedade normal. E a sociedade normal é absurda perante a realidade baiana, né? Quando ele fala, é muito essa coisa da moral e dos bons costumes, sabe? Do cidadão de bem. O cidadão de bem baiano do século XVII era extremamente oportunista, mas era visto como gente de bem, como pessoas bem-nascidas. E aí o Gregório entende que essas pessoas bem-nascidas eram absurdas perante a sociedade, a realidade baiana, porque naquela desigualdade era absurda a ostentação que se via nessas famílias bem-nascidas. Então ele vai trabalhar bastante em cima dessa crítica também, certo? Então, olha como ele conclui esse trecho. Assim, ambas são consideradas absurdas, uma perante a outra. Esse impasse é o da realidade histórica desse momento, coexistindo em um mesmo local, desculpa, tem uma falha aí, duas Bahias, uma normal, que é vista com ar nostálgico, e outra absurda e amaldiçoada. Então, vejam que importante é esta colocação do Wisnik. Tem uma palavra aí que é chave, né? Impasse. Ok? Por que impasse aqui é importante, gente? Reparem, ele está dividido. Lembra que o homem barroco está sempre em dualidade? Está sempre entre duas forças? E o Gregório de Matos, ele vai se ver entre duas Bahias, tá? Ele vai se ver entre a Bahia normal, que ele, ou pelo menos a que ele julga normal, e a Bahia absurda e amaldiçoada. Ok? Fiquem atentos a isso, tá bem? Essas dualidades barrocas vão aparecer demais na obra do Gregório e é muito importante que a gente esteja atento para ela. É assim que você vai ver o contexto literário, o estilo de época sendo aplicado, né? Transparecendo através do texto literário, ok? Como a gente fez com Gregório, como a gente fez com o Padre Vieira. Espero que esteja tudo bem até aqui. Vamos em frente. Bom, disse para vocês que o Wisnik, nesse livro, ele vai trabalhar com a categorização. Então, ele vai selecionar alguns poemas do Gregório de Matos, muitos, tá? São quase 400 poemas que tem ali. E ele vai categorizar, ele vai dividir esses textos em 5 categorias. A poesia satírica, a poesia lírico-amorosa, a poesia que ele chama de erótica, né? E a poesia religiosa. Além da poesia satírica, a gente tem um outro tipo, que é a chamada poesia encomiástica. Então, deixa só eu anotar para vocês as 5 categorias, né? Na verdade, ele divide em 3 tipos. Isso é um pouco confuso mesmo. Ele divide em 3 tipos. Poesia de circunstância, poesia lírico-amorosa e poesia religiosa. Vou tentar explicar isso para vocês aqui, tá? Vamos de novo? Então, ele divide em 3 grandes categorias e subdivide em 5 tipos. Então, a poesia do Gregório de Matos é a poesia de circunstância,
Dentro da poesia de circunstância, a gente tem a poesia satírica e a poesia encomiástica. Você deve estar se perguntando o que é poesia encomiástica, o que essa palavra significa, né? Poesia encomiástica é poesia elogiosa. São textos escritos para elogiar ou para falar bem de alguém. Geralmente essa poesia encomiástica ela é feita por encomenda, naquela situação que eu falei para vocês, para presentear alguém ou para comemorar alguma coisa. Então a poesia encomiástica são poesias laudatórias, elogiosas, ok? Depois a gente tem a categoria da poesia lírico-amorosa. Essa poesia lírico-amorosa, ela vai ser a poesia lírica, né? Que ele vai chamar de lírica ou lírico-amorosa mesmo, que são de temáticas de amor, tá? Para falar de um amor bem barroco, um amor que é muito inalcançável, distanciado, né? Idealizado. E a poesia erótica, que daí é o inverso disso, né? É o amor carnal, físico, que se concretiza e que se realiza, tá? Além disso, a gente tem a poesia religiosa. O que tem dentro da categoria poesia religiosa? Só os poemas religiosos mesmo, tá bem? E tem muitos poemas religiosos. A gente está falando, né, aqui dessa situação que é importante de lembrar, tá bom? Não sei se ficou muito claro para vocês, estou tentando deixar maior, mas é isso. Aqui, nesse slide, a gente tem 4 tipos, porque a poesia encomiástica não está categorizada, mas ela faz parte dessa divisão do Wisnik, que eu acho bom vocês terem isso em mente, embora dificilmente ela caia, porque são pouquíssimos poemas, tá bem? Mas no plantão e em outras situações a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Mais importante é que vocês saibam, existem 5 categorias: poesia satírica, poesia lírico-amorosa, poesia encomiástica, poesia erótica e poesia religiosa, tá bom? Vamos dar uma olhada nisso então. Poesia satírica é aquela em que há crítica sem nenhum pudor, né, da sociedade da época. Poesia lírico-amorosa é construída em torno das contradições de pares de opostos. O amor é sempre uma coisa dual e a mulher vai ser vista como uma tentação. Na poesia erótica, o tema básico continua sendo o choque de opostos, espírito e matéria, mas dessa vez a matéria vai ganhar, né? Aí a mulher é mais do que isso, ela é vista como uma espécie de demônio, porque ela é que vai levar o homem ao pecado. Ok? Também outro problema, outra leitura crítica que a gente tem que fazer. Na poesia erótica, a gente tem a descrição mesmo do amor carnal, né? Do amor mais voltado para essa questão do físico. A poesia religiosa, que é uma poesia extremamente barroca, totalmente voltada nesses pares antagônicos, então muita antítese, muito paradoxo, para opor a ideia de culpa, né? E de perdão. E a poesia encomiástica, que é aquela poesia laudatória e elogiosa, tá bem? A gente vai voltar a discutir sobre isso nas nossas próximas aulas, tá? Espero que esteja tudo bem até aqui. Vamos só caminhar mais um pouquinho. Como é que funciona a linguagem, né? A linguagem é uma linguagem que trabalha muito com o preceito estético do cultismo. É uma linguagem que vai explorar muito o rebuscamento, vai explorar muito o jogo de palavras, né? A gente vê o vocabulário bem mais formal nos poemas líricos e religiosos, e nas poesias satíricas e nas eróticas, né, que são poesias mais críticas mesmo, ou mais irônicas, né, sarcásticas, ele vai trabalhar até com palavras de baixo calão, com gírias, é um vocabulário menos rebuscado. Mas a poesia satírica e a poesia erótica, elas têm esse teor de alfinetar, né, de satirizar, de ser sarcástico na sociedade. A poesia encomiástica, os poemas lírico-amorosos e os poemas religiosos, eles vão trabalhar muito com a linguagem rebuscada. Inclusive, a religião vai fazer uso, muitos poemas vocês vão ver, da linha de poemas religiosos, vai fazer uso da estrutura do soneto, porque é uma estrutura elevada, rebuscada, né? Então, isso também é importante para a gente lembrar. Só para fechar a aula de hoje, queria que a gente desse uma olhadinha nesse poema, que é um dos mais famosos desse livro, e que vai expressar bem a ideia da poesia do Gregório de Matos, tá? Então fica aí comigo, respira fundo, se precisar faz uma pausa aí no vídeo, vai tomar uma água, vai dar uma descansada e daqui a pouco você volta, tá bem?
Vamos dar uma olhada nesse poema para a gente entender como é que funciona essa poesia barroca e para a gente entender também as temáticas, né? Quais são as temáticas e o uso de linguagem que a gente vai ver aqui. Então, sem começar a ler sem nada, só de olhar para esse poema, a gente já percebe alguma coisa bem significativa nele, né? Eu tenho 14 versos. Se vocês fizerem a escansão métrica, vocês vão ver que são versos decassílabos, organizados em 2 quartetos, 2 estrofes de 4 versos, né? Isso é um quarteto, então 2 quartetos e 2 tercetos. 4 versos, 4 versos, 3 versos, 3 versos. 2 quartetos e 2 tercetos formam a estrutura de um soneto. Se o soneto é uma forma poética elevada, ele vai trazer esse soneto aqui para falar de alguma temática que ele quer elevar, que ele quer evidenciar, né? Então vamos dar uma olhada nesse texto, ó. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz, se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se formosa a luz é, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena assim se fia. Mas no sol e na luz falte a firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Sobre o que está falando esse poema, né? Vocês vão ver que ele tem métrica regular, ele tem esquema de rimas regular, então ele é um poema todo bem engendrado, assim, tudo encaixadinho, fechadinho, né? E aí isso é bem legal para a gente pensar no que isso significa. Ele está falando aqui de um período de tempo. Ele diz, o sol nasce e não dura mais que um dia. Depois de toda a luz, repara que interessante que ele está fazendo com a palavra luz. Ele escreveu com letra maiúscula, né? Isso é muito legal de vocês estarem de olho também. Ele escreve luz em várias situações, né? Com a letra maiúscula. O sol também vai estar representado assim. Ele personifica a luz, ele personifica o sol, né? E ele diz que depois dessa luz grandiosa vem a noite escura. Ele está falando do quê? Do nascer do sol e da chegada da noite escura. Ele está falando sobre um dia, sobre a passagem do tempo em um dia. Nasce o sol e não dura mais que um dia. E aí ele traz uma metáfora bonita, olha, em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Ele diz que nasce o sol, não dura mais que um dia. Depois da luz tão maravilhosa, vem a noite escura. E aí, nessas tristes sombras, com a chegada dessas tristes sombras, morre a beleza, a formosura. E aí ele compara, né? Assim, da mesma maneira, com a chegada das tristezas, morre a alegria. Então, as sombras da noite representam as contínuas tristezas. E a formosura representa a alegria. Né? E aí ele segue, porém, e aí ele faz perguntas. Reparem como esse segundo quarteto é um quarteto todo de questionamentos. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se o sol vai acabar, se ele vai morrer todos os dias, por que ele volta a nascer? Né? Se a luz é tão formosa, por que ela não dura? Por que ela morre com a chegada da noite escura? Como a beleza assim se transfigura? Como o gosto da pena assim se fia? Né? Então, como é que a beleza se transforma? O dia, o sol nasce e morre no final do dia. E aí ele nasce de novo, né? Mostra uma certa persistência. Se ele vai morrer, por que ele nasce de novo? É quase como se ele fosse resistente. Porém, isso significa uma coisa. Se o sol nasceu, morreu e nasceu de novo, já se passou um dia. Então, na verdade, esses questionamentos, eles são para pensar a passagem do tempo, né? E aí ele segue dizendo, ele finaliza, né? No sol e na luz falta a firmeza, na formosura não tem constância, e na alegria sinta-se tristeza. Então, o sol e a luz, eles não são firmes, eles não são eternos, eles morrem todos os dias. E aí a beleza não é constante. Com a passagem do tempo, a beleza vai embora, né? A beleza das coisas, a beleza do mundo, a beleza das pessoas. Com o passar do tempo e a chegada da maturidade, da velhice, as coisas caminham para a morte. Lembra do que a gente falou? Da temática da efemeridade da vida, que é muito importante? O homem barroco entende que a vida acaba, que ele vai morrer, que essa vida que ele tem vai acabar, ela é efêmera.
Então ele precisa aproveitá-la. E aí aproveitar leva a pecado, o pecado leva a culpa a penitência, a redenção. Então, é disso que ele está falando, percebe? Ele está falando da efemeridade da vida. E aí ele diz, até a própria alegria, a gente sente tristeza. Por quê? Porque a gente sabe que ela vai acabar, né? E aí ele fecha dizendo, começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Ele vai falar sobre a ignorância do mundo. As pessoas parecem que não percebem que a vida passa, né? Que o tempo passa, que a vida é efêmera, que ela acaba. E ele diz que o mundo começa pela ignorância, porque as pessoas não sabem. E os bens de todas as coisas que a gente tem, de todas as coisas que a gente vive, de todas as coisas da vida, a única certeza, a única coisa que é firme é justamente o fato de que nada é certo. A firmeza que tem existe somente na inconstância. A única certeza que a gente tem é que não dá para ter certeza de nada. Percebe? É isso que ele está dizendo aí no final, tá? Então, olha que interessante esse poema, que complexo, né? Quase filosófico. Ele vai falar sobre a passagem do tempo, ele vai falar sobre a efemeridade da vida, ele vai falar sobre as perdas. É quase como se ele descrevesse aqui a própria vida, a própria existência que se esvai pelos dedos. Imagina uma situação em que você tenta pegar com as mãos abertas, com os dedos abertos na sua mão, um punhado de areia. Se você não fecha os dedos para segurar, aquela areia vaza pelos seus dedos, né? É assim que o Gregório descreve a vida. Isso é a efemeridade da vida. Por mais que você tente controlar, o tempo, a passagem do tempo é incontrolável. Então, você não consegue segurar, né? E aí o tempo vai embora. Corre e a beleza vai embora, a luz vai embora, a alegria vai embora, quase como a chegada da noite escura depois de um dia de sol. Reparem como ele vai trazer essa imagem do dia, né, do nascer do sol e do morrer do sol com a chegada da noite escura. Isso vai ser uma metáfora para a própria vida, ok? Estão conseguindo me acompanhar? Será? Será que tá tudo bem? Ó, quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas. A começar por essas palavras em vermelho. Reparem. Luz, noite escura. Tristezas, alegria. Alegria, tristeza. Firmeza, inconstância. O que a gente tem aqui? A gente tem ideias opostas. Luz é o oposto de escuro. Tristeza, o oposto de alegria, né? Alegria, tristeza de novo. Firmeza, inconstância. Repara como a gente tem esse jogo de opostos. Lembra que eu falei para vocês que o barroco é o movimento dos contrastes? No cultismo literário, no jogo das palavras, é assim que esse contraste vai aparecer, com as antíteses, ok? Não se esqueçam disso. Aqui, primeiro vem a luz, depois a noite escura. Primeiro vem a alegria, e aí quando a tristeza chega, a alegria morre. Então, o que eu vou ter aqui, gente, que é muito legal de vocês pontuarem aí e anotarem. Eu tenho antíteses, ok? Antíteses, só para vocês não se esquecerem. Trabalho com o jogo de opostos, criando um significado. Eu tenho esses opostos atribuídos a coisas diferentes. É diferente do que vocês vão ver acontecer aqui no final, ó. Aqui no final ele fala que existe firmeza somente na inconstância. A única firmeza que se tem é não poder ter firmeza de nada. Isso eu tenho um jogo de opostos, desculpa, mas eles estão, as ideias opostas, elas estão atribuídas à mesma coisa. A firmeza é inconstante e a inconstância é firme. Então aqui eu não tenho antítese, aqui eu tenho paradoxo, ok? Vocês devem estar lembrados, né, dos seus estudos de figuras de linguagem, mas acho que nunca é demais a gente pontuar isso aqui, ok? Então, tristeza e alegria. O que ele está dizendo aqui? Que a alegria morre quando chega a tristeza. Então, são ideias opostas, mas elas não estão atribuídas à mesma coisa, né? Vem primeiro a alegria e depois vem a tristeza. Vem primeiro a luz e depois a noite escura. Então, não é ao mesmo tempo. É diferente do que ele está dizendo aqui embaixo. Ó. Quando ele fala de alegria, por exemplo, e na alegria sinta-se tristeza, quer dizer que a alegria provoca a tristeza e a tristeza vem sentida na alegria. Então, aqui as ideias opostas são atribuídas à mesma coisa. Por isso, nos quartetos a gente tem antíteses e nos tercetos a gente tem paradoxos, ok? Aos poucos vocês vão pegando isso um pouquinho melhor, tá? Vão dominando um pouquinho mais. Também tem para vocês na sua plataforma
material de figuras de linguagem que vale a pena dar uma olhadinha, tá? Bom, outra figura de linguagem do rebuscamento que vale a pena vocês prestarem atenção é essa dos dois versos finais do primeiro quarteto. A gente tem: em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. O morre daqui de baixo, ó, se vocês olharem para o poema na íntegra, os versos são: em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. O que aconteceu nessa figura de linguagem aqui? Eu omiti a palavra morre. Ele quer dizer isso, que a formosura morre com as tristes sombras, quando chegam, e que a alegria morre com as contínuas tristezas, quando elas chegam. Então, o morre não está escrito, mas ele está subentendido. Isso também é uma figura de linguagem, tá? Quando a gente omite um termo, quando a gente omite um termo porque ele já apareceu antes, essa figura se chama zeugma, tá? Zeugma é um tipo de elipse. Elipse é quando você omite uma palavra porque ela já fica subentendida. Aqui nesse caso, o zeugma é um tipo de elipse, tá? Se você omite uma palavra e ela não apareceu antes, a figura é elipse. Se você omite uma palavra porque ela já apareceu antes, por uma questão de coesão, a figura de linguagem é o zeugma, ok? O que mais tem de legal que a gente pode falar sobre esse poema, que é tão complexo, né? Pontuar finalmente aí, só para fechar a aula de hoje. A temática principal do poema é a efemeridade da vida. Ele está falando sobre a passagem do tempo, está querendo dizer para você que tudo muda sempre e que isso é incontrolável, né? Ele vai falar sobre a instabilidade das coisas do mundo. Repara, né, que interessante esses versos. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se formosa a luz é, por que não dura? Ele questiona, né? Se a gente vai morrer, por que existir? Qual é a razão disso? É quase existencialista. O verso final é muito importante. Ele enxerga a firmeza somente na inconstância. É aquela questão que a gente falou do paradoxo, né? A firmeza na inconstância, a inconstância na firmeza. A única certeza que a gente tem é que não temos certeza nenhuma, ok? Grande paradoxo da vida aí. E ele vai falar do nascer e do morrer do dia como uma metáfora para o início e para o fim da vida. Reparem como o Gregório trabalha de um jeito extremamente barroco mesmo, né? A gente vê bastante cultismo com conceptismo. O cultismo está nesse jogo de palavras, principalmente no rebuscamento da linguagem e nas figuras de linguagem, e o conceptismo nessas analogias. Ele vai usar a ideia do nascer do sol e do morrer do sol para explicar o início e o fim da vida, a efemeridade da vida. Então, ele usa a imagem para explicar a ideia. Isso é um jogo de conceitos, né? Então, a gente vê conceptismo. Então, cultismo e conceptismo, os dois preceitos barrocos estão aqui também, ok? Por hoje é só. Na nossa próxima aula, a gente vai conversar um pouquinho mais, vai analisar alguns outros poemas que eu gostaria, inclusive, que vocês fossem tentando, né, ler e conhecer um pouco mais do Gregório sozinhos. Vou disponibilizar para vocês o PDF do livro, para que vocês possam se familiarizar com a poesia do Gregório, e aí num plantão futuro a gente discute um pouquinho mais, ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham uma ótima semana e a gente se vê na próxima. Super beijinho para vocês!